e glória a Deus. Vamos declarar aquilo que nós somos, porque nós precisamos declarar com fé e com verdade. Então, se você crê naquilo que você vive, declare aí comigo, diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Diga assim: hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja dos sonhos de Jesus. Amém? Está pronto para receber essa palavra? A igreja dos sonhos de Jesus. Você sabia que Deus, Ele sonha com uma família, com uma igreja, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, frutíferos, que fazem diferença nessa terra, que glorificam o seu nome diante dos homens? Deus tem os seus sonhos e anseios acerca da igreja, que somos nós. Eu tenho certeza que você gostaria muito que Deus realizasse os seus sonhos, sim ou não? Agora eu pergunto para você: estaria disposto a realizar você os sonhos de Deus? Depende muito de uma atitude sua, depende muito de uma prontidão de vontade, e você pode sim alegrar o coração de Deus, e nós vamos mostrar para você nessa noite como fazer isso. Antes de mais nada, é muito importante você saber que durante todo o tempo, Deus, Ele se manifestou sobre o seu povo na figura de Pai, gerador, criador, na figura também pastoral. Quando Deus criou os céus e a terra, ali Ele estava gerando toda a criação através da palavra. Quando Deus escolheu a Abraão, Ele escolheu a um homem cujo nome era pai de muitas nações. E quando Ele enviou o seu filho, Jesus veio como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então, neste dia especial, onde se homenageia os pais, nós também temos a oportunidade de dar um presente para Deus, o nosso Pai, nosso Criador e sustentador, o nosso bom pastor. Em 3 João, capítulo 1, verso 4, diz assim: olha, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Essa é a maior alegria de um pai, saber que os seus filhos estão encaminhados, saber que os seus filhos estão aliançados com Deus. Essa é a maior satisfação que um pai pode ter, e não é diferente de Deus. Deus, Ele quer ver os seus filhos, que somos nós, amém, igreja? Ele quer ver os seus filhos andando na verdade, vivendo o propósito, comendo o melhor dessa terra, desfrutando do favor e dando alegrias ao nosso Pai. Quando nós lemos as Escrituras, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, é a alegria que um pai tem de aos domingos, por exemplo, receber em sua casa os seus filhos ao redor da sua mesa, para ali eles poderem brincar, conversar, relembrar dos momentos passados. Essa é a alegria que um pai desfruta na presença dos seus filhos. O mesmo Salmo diz que nesse ambiente de comunhão e de alegria, existe uma unção de Deus que é derramada. Essa unção, ela gera vida
e bênçãos para sempre na família. Irmãos, eu quero fazer aqui uma observação sobre as nossas reuniões, os nossos cultos. Você acha que Deus, Ele não fica feliz quando a sua igreja vem para adorar? É como um pai, que ele convida os seus filhos para um final de semana, para um domingo de almoço, onde você vem, você traz um pouco aqui, traz um pouco ali, a mamãe prepara tudo, é aquela festa maravilhosa, o coração do pai, ele falta explodir de alegria. É essa mesma satisfação que Deus tem quando você está na casa dele. Então isso já é uma maneira de você alegrar o coração de Deus estando aqui. Sabia disso? Só pelo fato de você estar aqui, a sua presença é importante. Vocês que estão em casa, a presença de vocês também é importante. Embora a gente não possa sentir aqui a presença de vocês, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí na sua casa. Mas enquanto você está aqui, você tem a oportunidade de ativar todos os seus sentidos: a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Essas partes, elas são então incentivadas pelo Espírito Santo, e você tem a experiência, o cheiro desse lugar. Eu tenho certeza que vocês que estão em casa devem estar com saudade do cheiro desse lugar, né? Do ambiente, do perfume da adoração do Senhor. Eu sei, porque isso faz falta para nós. Como isso faz falta? Também o toque do irmão, da irmã, o abraço, o cumprimento. Nós temos sido privados, irmãos, de tudo isso, desde que essa pandemia começou. Mas nós precisamos romper com os nossos medos, sabia? Precisamos romper também com os estigmas que foram criados. Vocês sabiam que não vai existir uma data precisa, dizendo que está todo mundo liberado de novo para pegar na mão? Não tem isso. Não existe isso. Nós temos que recomeçar em algum momento da nossa vida e retomar a nossa vida eclesiástica com a igreja, com os irmãos, com os pastores. Faça isso, bota isso na presença de Deus, especialmente você que está aí na sua casa, ou você está esperando o governador te liberar, ou você está esperando a OMS mandar lá um recado para você. Não, irmão, não existe isso. Depende muito de você. Depende muito de você sentir a direção de Deus. Não o pastor que está falando, mas Deus está falando através da minha vida. Amém? Você pensa que em novembro vai estar tudo liberado? Não, não vai. Não estou sendo pessimista não, irmão. Estou sendo realista. Nunca mais vai voltar de novo o que era antes. E nós temos que hoje reaprender a viver. Esse vírus que está aí, ele não vai embora. Ou você pensa que ele vai embora? Não vai. Não vai. Nós precisamos ser mais fortes que ele. Amém? Deus não nos chamou para ficarmos escondidos dos medos, dos problemas, para enfrentarmos. E essa é a vocação da igreja de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Amém? A igreja dos sonhos de Jesus é aquela igreja onde as pessoas gostam de estar juntas. Amém? Gostam de se reunir. Quantos aqui gostam de se reunir? Você gosta de se reunir? Eu gosto, né? Eu senti muita falta da igreja enquanto eu estava viajando, né? Ali, morrendo de vontade de ir em algumas grandes igrejas do Rio de Janeiro, mas eu fiz questão de ficar com a família em casa, no apartamento, no hotel, mas nós não fomos. Ou seja, irmãos, porque eu queria sentir a falta que faz a comunhão dos remidos do Senhor. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo foi dado à igreja, eles estavam o quê? Reunidos. Então há poder na reunião. Amém, irmãos? Há poder quando estamos em unidade, reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo foi dado, ele encontrou um grupo de discípulos que estavam reunidos no mesmo lugar. Eu imagino que Deus tenha esperado essa hora,
Enquanto eles estavam todos dispersos, o Espírito Santo ficou aguardando a oportunidade. Quando eles se reuniram, o Espírito Santo falou assim: é hoje, é agora, está na hora. Então, quando a igreja se reúne, proporciona a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Há um poder sobrenatural quando nós estamos reunidos debaixo desse teto. Quando nós nos reunimos num determinado lugar, nós nos sentimos mais fortes. Nós nos sentimos também em número mais presentes. Nós nos sentimos também, a presença de Deus, ela pode ser presenciada, sentida pelos discípulos, pelos filhos. Então Deus, Ele ama quando o seu povo se reúne. Deus, o Espírito Santo, Ele ministra sobre a sua igreja quando ela está reunida. Essa é a igreja dos sonhos de Jesus. Uma igreja que adora, uma igreja que ama reunir-se no mesmo lugar. Louvado seja Deus. O segundo aspecto da igreja dos sonhos de Jesus é aquele grupo de pessoas que se embriagam do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi dado sobre os discípulos em Jerusalém, e eles começaram todos a falar em outras línguas, lembra da história? As pessoas que estavam de fora, elas ficaram assustadas, e alguém colocou o seguinte: eles devem ter bebido demais, ou seja, eles devem estar embriagados, esse povo parece estar bêbado. Irmãos, existe um princípio nisso, não é à toa que a palavra de Deus mencionou dessa maneira. Olha só, versículos 12 e 13. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão todos embriagados. Embriagados, quer dizer, estes homens estão embriagados. Quais são os principais efeitos que o álcool ele produz na pessoa que fica embriagada? Vou citar aqui 3 efeitos naturais. Primeiro, quando a pessoa bebe, ela fica alegre, né ou não é? A pessoa fica alegre, fica rindo, contando piada, né? Ela fica fazendo gracinha, ela fica, né? Ela vira outra pessoa, porque está bêbada, está embriagada, né? Aquela pessoa que era séria, que não sorria, que não falava nada, começa a se alegrar. Isso é efeito do álcool no sangue. O segundo efeito do álcool é que a pessoa, ela perde a timidez. A pessoa quando bebe, a pessoa quando se embriaga, ela perde a vergonha. Já viu isso? A pessoa fica sem vergonha mesmo, né? Ela perde a timidez. Se ela tinha medo de falar em público, ela começa a falar em público. E o terceiro efeito que o álcool também produz nas pessoas é coragem. A pessoa fica corajosa, né? A pessoa fica brava, a pessoa fica valente. Normalmente o álcool ele tem o poder de despertar aquilo que tem no mais profundo da pessoa. Mas irmãos, a Bíblia diz que aquele que se embriaga com o vinho, isto é, com o álcool, traz dissolução. Ou seja, essas sensações de alegria, de ousadia e de coragem, elas são momentâneas e trazem dissolução. O que é isso? Destruição. A pessoa briga, fala besteira, bate o carro, gasta dinheiro à toa, fala, depois se arrepende, bagunça com o casamento, se envergonha na frente dos filhos, uma série de outras coisas, mas agora que vem o melhor. Mas lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, embriaguem-se do Espírito Santo. Porque quando você fica cheio do Espírito,
você também tem essas mesmas reações. O crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele fica alegre, sim ou não? Fica feliz da vida. Quando o crente também está cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, ele perde a timidez, tem coragem de pregar o Evangelho, de exortar, de falar na frente, de cantar. Quando você está cheio do Espírito Santo também, aquela palavra se cumpre na sua vida, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de coragem. Você fica cheio do Espírito Santo, portanto você fica cheio de alegria, de coragem, de disposição. Amém, igreja? Deus quer uma igreja embriagada no Espírito Santo dele, glória a Deus. Ele quer ver a sua igreja cheia da sua glória, derramando unção para todos os lados. É isso que agrada o coração de Jesus. A igreja dos sonhos de Jesus também é composta de pessoas que geram perplexidade nos outros. Como é que nós geramos perplexidade? Olha só, em Atos 2:12, diz assim: e todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, perguntando: o que é isso aí? O que está acontecendo ali? Né? O que isso quer dizer? Gerar perplexidade é fazer o oposto do que as pessoas costumam fazer. Tudo que você fizer diferente da normalidade, você gera perplexidade. Tudo. Em Mateus 5, diz: vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A igreja precisa fazer aquilo que ninguém está disposto a fazer. Você precisa ser uma pessoa que faz aquilo que ninguém faz. Porque se você faz só o que todo mundo faz, você vai chegar apenas aonde todo mundo chega. Agora, se você quer chegar aonde a maioria das pessoas não chega, você tem que fazer algo que a maioria das pessoas não faz. Quantos estão entendendo? Se você quer ser diferente e fazer a diferença, você tem que trabalhar diferente, você tem que pensar diferente, você tem que falar de maneira diferente, tem que usar métodos diferentes, estratégias diferentes. Muita gente não frequenta a igreja, muita gente não é dizimista, muita gente não prega o evangelho, muita gente não almeja a liderança, muita gente faz esperando algo em troca. Mas se você serve ou faz alguma coisa sem esperar nada em troca, você já está começando a causar perplexidade nas pessoas. Se você é capaz de dar 10% do seu salário para a obra de Deus, você está gerando perplexidade aos olhos dos incrédulos. Como é que você é capaz de fazer um negócio desse? Como é que você tem coragem? Você não vai sentir falta, não? Não, isso é perplexidade. É gerar perplexidade nas pessoas, nos olhos das pessoas. Liderança. Tem muitas pessoas que fogem da liderança. Aí de repente vem você e fala: eis-me aqui, usa-me a mim. É diferente. Você está sendo uma pessoa diferente. Você está se expondo, se dedicando, colocando-se nas mãos de Deus. Isso traz perplexidade. Qualquer supervisor, diretor, gerente ou dono, proprietário de uma empresa, ele vai olhar de uma forma diferente para um funcionário que faz diferente da maioria dos demais. Então, para você agradar a Deus nessa terra, você tem que ser diferente da maioria das pessoas. Enquanto o povo está indo para lá, você tem que estar indo em outra direção. Sim ou não? Enquanto você vê, por exemplo, a maioria das pessoas agindo de uma forma, você fala assim: eu não vou fazer dessa maneira.
Eu vou fazer da maneira certa, custe o que custar, não importa quem agradar. Então é isso que acontecia lá na igreja em Atos, em Jerusalém. Eles eram diferentes, meus irmãos, amém? Diga comigo assim, eles eram diferentes. Diga assim, eu tenho que ser diferente. Para fazer diferença, você tem que ser diferente. A igreja dos sonhos de Jesus são profetas de Deus nesta geração. Deus te levantou para ser profeta, amém? Deus colocou no seu coração uma palavra profética e Deus colocou um dispositivo na sua boca para você liberá-la, tá? Então você tem que liberar a palavra profética que Deus colocou no seu coração. No versículo 14 de Atos 2 diz: então se levantou Pedro e erguendo a voz disse: tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras, não deixe ninguém passar em branco perto de você. Libere uma palavra de fé na vida daquela pessoa. Libere uma palavra profética na vida daquela pessoa que trabalha com você. Libera lá uma palavra profética dentro da sua casa. Não se cale, porque o povo de Deus tem um chamado profético. O povo de Deus foi chamado para fazer diferença. E uma das diferenças que a igreja faz é o poder da palavra. E quem prega a palavra não são apenas os pastores, os pregadores. Você é profeta de Deus aonde Deus te coloca. O mundo está assim hoje, do jeito que está, grande parte, irmãos, porque muitos têm se omitido. Muitos da igreja têm se omitido, têm ficado calados. Por isso que a injustiça tem prevalecido. Por isso que o mal tem campeado longe. Por isso que os injustos têm prevalecido, porque a igreja está calada, porque a igreja não se posiciona, porque a igreja não abre a sua boca e declara: nós como igreja fomos chamados para pregar. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não deixe de falar das coisas que você viu e ouviu de Deus. Devemos liberar diariamente palavras proféticas sobre o Brasil, por exemplo. Nós não podemos assistir o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil especialmente, e não orarmos por nossa nação, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu futuro. Lá em Efésios 4:11, diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Então Deus, Ele tem levantado no meio da sua igreja, homens e mulheres como uma voz profética nos nossos dias. Na igreja dos sonhos de Jesus, há uma outra marca também muito importante, são pessoas desapegadas na hora de dar. Sabia? Isso também alegra o coração do nosso Pai. A igreja dos sonhos de Jesus é de pessoas que são desapegadas na hora de dar. Versículo 45 diz que lá eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam à medida que viam necessidade. Isso ainda hoje causa muita perplexidade. Doar financeiramente. Nós temos esse espaço aqui, esse prédio, essa propriedade, porque um dia, muitos irmãos, mas dentre muitos irmãos, um irmão, ele fez uma doação extravagante, algo nunca visto antes. Esse irmão trouxe perplexidade, pelo menos ao meu coração na época, quando ele foi capaz de doar centenas de milhares de reais. Aquilo dali marcou uma fase da nossa igreja. E essa pessoa, até onde eu sei hoje, continua próspera e mais rica ainda. Porque, irmãos, Deus, Ele abençoa e Ele prospera aquele que doa de maneira abundante, extravagante, essa palavra que eu quero usar, extravagante. Me lembro quando aquela mulher derramou um vaso de alabastro
de um perfume caríssimo aos pés de Jesus. A doação dela dava para pagar o salário de uma pessoa durante um ano. Aí apareceu um sujeitinho lá mal intencionado e falou assim: nossa, que desperdício seu, hein, fazendo uma coisa dessa, para que isso? A gente podia pegar esse dinheiro todo e comprar de cesta para dar para os pobres. Tem muita gente que tem essa mentalidade. Tem muita gente que pensa, só que tem um detalhe, não sei se você sabia, mas quem deu essa sugestão foi Judas Iscariotes. Então você não vai na de Judas não, porque o fim dele todos nós sabemos. Aquela mulher, ela fez uma doação naquele dia para Jesus, que entrou para a história, até hoje eu estou falando dela aqui. Então quando você for doar para a igreja, não doa qualquer coisa não, doa algo que tenha significado. Doe algo que realmente vai fazer diferença nesse mundo. Entendeu, irmão? A igreja do Senhor, ela tem muito que avançar ainda. Só que para isso, você tem que ter atitude, você tem que ter prontidão, tem que ter coragem. Entendeu? É isso que Deus quer levantar na sua igreja. Pessoas que estejam prontas a abrir mão. Quantos exemplos eu já vi isso? Pessoa que deu um terreno, uma fazenda, um lote, um carro para a igreja. Toda vez que a pessoa toma uma atitude dessa, sempre aparece alguém para criticar. Mas ninguém sabe o que Deus falou com ela. E também ninguém sabe o que Deus deu para ela depois. Viu? Ninguém sabe. Só sabe metade da história. Então, Deus ama quando você doa de forma desapegada. Que a sua doação seja extravagante. Que a sua doação seja significativa, expressiva, que faça diferença. Não tenha medo de confiar em Deus. A igreja dos sonhos de Jesus também é composta de pessoas simpáticas à sociedade. Versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmão, não sei se você pensa igual a eu, mas o crente sempre teve sinônimo, fama de antipático. Falar que era crente, a pessoa já passava longe. Sujeito antipático, uma mulher antipática, uma pessoa legalista, só ele está certo, só ela está certa. Só que a igreja do primeiro século de Jerusalém, ela não era um povo antipático, pelo contrário, era uma comunidade que contava com a simpatia de todo o povo, versículo 47. Alguns pensam que quanto mais legalistas eles forem, mais respeitados serão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você vai ser respeitado não por ser um crente antipático e legalista. Você vai ser respeitado por ser um crente genuíno e simpático. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser simpática à sociedade. Temos que olhar a sociedade não como os nossos adversários. As pessoas de outros credos religiosos não como nossos inimigos, mas sim como nosso campo missionário. São pessoas que precisam muito da mensagem do Senhor. Então a igreja dos sonhos de Jesus é aquele povo tolerante, aquele povo misericordioso. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Essa prerrogativa Deus não nos deu. Glória a Deus por isso. Agora nós fomos chamados para brilhar, amém? Nós somos chamados para temperar, nós somos chamados para perfumar a cidade, o mundo em que nós vivemos. É um desafio para a gente. Quando eu convido alguém, por exemplo, para vir para os nossos cultos, eu imagino que a pessoa, ela tem uma ideia de como é que vai ser. E muitas vezes essa ideia não é a realidade. Às vezes você também, não sei se você tem convidado pessoas ultimamente para vir para o culto, convide. Domingo que vem, vamos convidar mais pessoas, queremos ver todos esses lugares preenchidos dos seus convidados. Chame essas pessoas, porque você pode ter certeza que em chegando aqui, elas vão ver o brilho de Deus na vida dessa igreja. Elas vão sentir o perfume de Cristo em nossas vidas. Elas vão ter a oportunidade de provar do tempero do Espírito Santo, sairão daqui transformadas, amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de gente que quer a cada dia se tornar mais e mais a imagem de Jesus.
E por último, a igreja dos sonhos de Jesus são pessoas que avançam e não retrocedem. Amém, irmãos? Nós somos daqueles que avançam para frente e não retrocedem. Versículo 47 ainda, capítulo 2 de Atos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma das características do povo de Deus, seja na época de Israel, seja na época dos Atos dos Apóstolos, como nos dias atuais, é que o povo de Deus nunca foi estagnado. O povo de Deus nunca foi um povo parado, estagnado, que retrocede. Não, o povo de Deus sempre cresceu, amém, irmãos? Sempre avançou, sempre multiplicou. Onde Deus plantou o seu povo, ali houve multiplicação. Há 20, 30 anos atrás, nós éramos um percentual quase que invisível no Brasil. Hoje, 2021, a igreja, ela já é notória na sociedade. Mais de 30%, quase 40% do povo brasileiro. Então, gente, isso significa que tem havido crescimento da igreja do Senhor. Nós somos, como disse Jesus, o fermento que embrenha na massa. A igreja de Jesus é composta de um povo que avança e não que retrocede. Essa pandemia meio que quis nos estagnar, meio que quis nos fazer retroceder, nos desanimar, apagar a chama do povo de Deus, mas em nome de Jesus está repreendido. Nós vamos avançar, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos ver os frutos do nosso trabalho na vida de outras pessoas. Enfim, Deus, Ele quer que a sua igreja cresça. Ele é quem dá o crescimento, como disse aqui o texto sagrado, porque somos satisfeitos, irmãos, quando vemos a obra de Deus crescer e avançar. O coração desse pastor se alegra quando vê pessoas chegando, pessoas se convertendo, pessoas se matriculando para participar da classe dos novos membros, do trilho do crescimento. É isso que alegra o coração da liderança. Então vamos proporcionar isso. Vamos fazer com que isso aconteça. Igreja, lembre-se disso, não é o lugar onde nós vamos. E sim, quem nós somos. Isso é a igreja. A igreja do sonho de Jesus não é esse lugar. A igreja do sonho de Jesus é ver você avançar. É ver você prosperar. É ver você fazer diferença. É ver a luz de Cristo brilhar na sua vida. Então, realize o sonho do Senhor Jesus, amém? Realize o sonho do Senhor Jesus. Você pode dar essa alegria ao Senhor Jesus, o nosso querido Deus e Pai. Ame estar aqui, mais do que qualquer outro lugar aos domingos. Priorize estar aqui. A reunião é onde o Espírito de Deus prefere atuar. Então é isso. Outra coisa, seja cheio do Espírito Santo constantemente. Gere perplexidade nas pessoas ao seu redor. Seja profeta de Deus nessa geração. Seja desapegado na hora de contribuir. Faça doações extravagantes para a obra de Deus. Seja uma pessoa simpática. E avance, cresça. Veja as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. E se você se empenhar em viver esse padrão que você ouviu aqui nessa noite, eu creio e declaro que não haverá limites para você, nem para a sua família, nem para o povo de Deus, nem para essa igreja. E de que você vai também experimentar a verdadeira alegria que só o Espírito Santo pode te dar. Você vai cumprir o desígnio que Deus determinou para a sua vida nessa terra. Você vai viver o melhor de Deus nesta terra. E a respeito da igreja, seremos uma igreja viva, uma igreja sadia, amém, irmãos? Uma igreja profética, uma igreja que ela é capacitadora,
uma igreja relevante nessa cidade, uma igreja que orgulha o nome do Senhor Jesus, um povo diferente, um povo que avança, um povo que qualidade de vida tem, um povo que ama Jesus e que reflete a vida abundante que Jesus veio nos dar. Eu acho assim inadmissível você ser cristão, evangélico, convertido e viver uma vida triste, derrotada, para baixo. Não faz o mínimo sentido. Esse não é o chamado de Deus para você. Fica de pé onde você está aí. Fica de pé aí onde você está. Eu quero desafiar você nessa noite a você sair daqui com uma outra mentalidade, uma outra perspectiva, algo que você e Deus somente sabe, dizendo o seguinte: eu não posso mais viver da forma como eu estou vivendo, se eu tenho tudo isso que eu ouvi hoje à minha disposição diante de Deus. Eu não acredito. Eu preciso viver essa vida que Jesus tem para mim. Não tem motivo, não tem justificativa para você viver uma vida para baixo, uma vida de derrota, irmão, irmã. Não cabe em você, não tem nada a ver com você. O que tem a ver com você é uma vida transformada, amém? É uma vida nova, uma vida tremenda e abundante no Senhor. Aleluia, louva ao Senhor.